meu nome é Karina Emi, eu sou fisioterapeuta pélvica, graduada pela Unesp e pós-graduada em uroginecologia. Atuo há mais de 10 anos nessa área e hoje gostaria de transmitir a vocês um pouquinho do quão gratificante e encantadora essa área é. Na fisioterapia pélvica, nós recebemos pessoas que buscam uma melhora da função pélvica. Homens, mulheres, crianças com incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Quando você tosse, espirra, faz alguma atividade física e perde urina involuntariamente. Ou quando você vê o banheiro e precisa urgentemente urinar, não consegue às vezes e acaba escapando um pouquinho na sua roupa íntima. Também atendemos pacientes com incontinência anal, de gases e de fezes. Pacientes que têm dificuldade para evacuar, como a constipação intestinal, o famoso intestino preso. Indivíduos que também têm retenção urinária, que não conseguem urinar completamente e acabam deixando um resíduo pós-miccional. E também as crianças com enurese noturna, que fazem o xixi na cama mesmo depois dos 5 anos, com muita frequência. Também são recebidos aqui os pacientes com prolapsos genitais, quando o órgão pélvico, como o útero, a bexiga ou o intestino, sai pela vagina, se apresenta como uma bolinha na entradinha da vagina. É a famosa bexiga caída. Também atendemos pacientes com dor pélvica crônica, envolvendo as diversas patologias, inclusive a endometriose. Atendemos as gestantes durante todo o período da gravidez, o preparo para o parto e o pós-parto, independente de vias de parto, parto normal ou cesárea. E também as disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil, dor na relação sexual, dificuldade para atingir o orgasmo. E sobre essas disfunções relacionadas à dor na relação sexual, dor na penetração, nós vamos falar um pouquinho mais agora adiante. Algumas pacientes apresentam o que nós chamamos de vaginismo, que é uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico que fazem com que essa musculatura não permita a passagem de nada, nenhum dedo, nenhum órgão dentro do canal vaginal. Nós temos aqui um modelo de uma vagina e quando o paciente apresenta o vaginismo, essa musculatura se fecha e não permite que nada, nem mesmo algo bem fino, passe por esse canal. Ele pode ser primário, quando o indivíduo nunca permitiu uma penetração, ou secundário, quando era possível ter penetrações e de repente, depois de algum trauma ou de algum episódio, não consegue mais. Na nossa avaliação fisioterapêutica desse vaginismo, é importante que nós possamos escutar bem o paciente, entender o que essa paciente tem a dizer, o que ela nos traz. Porque muitas vezes as dores físicas que elas apresentam no canal, na parede vaginal, estão muito relacionadas a dores psicológicas. E por isso é muito importante que os indivíduos com vaginismo busquem um acompanhamento multiprofissional, com médico, sexólogo, com terapeuta sexual e fisioterapeuta pélvico com a formação em sexualidade. Na nossa avaliação física, quando é permitida, avaliamos a sensibilidade de toda a região da vulva, antes de chegar no canal vaginal, dos reflexos e, quando possível, uma palpação do tônus dessa parede vaginal. Na maioria das mulheres, quando nós observamos, há um excesso de ativação involuntária. Durante o nosso tratamento, são utilizados treinos respiratórios para que haja um bom relaxamento geral e específico do assoalho pélvico. Dessensibilizações com texturas, algodão, gaze ou demais texturas para que essa pele, para que essa mucosa apague um pouco a memória de dor e vá se dessensibilizando, se acostumando também com o toque, com a palpação, com a aproximação. Utilizamos a massagem perineal, vibradores, muitos dos vibradores nos ajudam com o relaxamento também dessa musculatura. Esse daqui tem várias ponteiras com o objetivo de trazer essa melhora da função do assoalho pélvico. E também utilizamos os dilatadores, que são de diversos tamanhos, conforme o paciente vai evoluindo no seu tratamento. Além de tudo isso, é muito importante que a paciente tenha
um trabalho de consciência corporal. Então, gosto muito das danças, dos exercícios pélvicos que nós realizamos aqui também, exercícios com bambolê, game terapia, com videogame, para que ela melhore a percepção do próprio corpo, da sua pelve e consiga então se olhar sua vulva, a sua região toda do canal vaginal, para que consiga se tocar e então entender que essa parte também faz parte de si. Nós observamos o que a literatura e as evidências nos trazem é que o vaginismo está muito relacionado a uma forma de criação mais conservadora e também a alguns fatores religiosos ou interpretações religiosas que fazem uma ligação, uma relação de sexo como algo proibido, sujo ou negativo. E aí, por mais que esse indivíduo se case ou tenha uma parceria, né, confiável, ela não consegue desvincular essa ideia negativa do sexo com o positivo. Então, aí se torna muito importante o trabalho dos terapeutas para nos ajudar com essa desmistificação. É também muito importante que a paciente tenha consciência do próprio corpo no sentido de permitir um relaxamento voluntário, fazer contrações de assoalho pélvico para melhorar também a força, a função, e tudo isso nós conseguimos aos poucos durante o nosso tratamento. Em alguns casos são necessários o uso de eletroestimulação no canal vaginal ou exteriormente para que haja uma recuperação dessa função, e alguns dos recursos como o biofeedback, eletromiográfico, de pressão, manométrico ou aparelho de laser de baixa frequência. Então temos uma gama de recursos para auxiliar esses indivíduos. Considero muito importante a educação sexual. Então sempre mostro as nossas peças para que a paciente se entenda, tenha coragem de se olhar e identifique o que ela observa aqui na nossa consulta com o que ela tem em casa. Muitas das pacientes também apresentam dúvida em relação à capacidade de elasticidade da vagina. E quando elas entendem que a vagina pode ser elástica, elas ficam mais tranquilas, sem o medo de alguma tortura no sentido de penetrar algo que é extremamente duro, rígido. Não, elas entendem que a vagina é flexível. Também é muito importante explicarmos sobre todas as estruturas pélvicas, inclusive do clitóris. Muitas pensam que é só aquele pontinho que nós observamos bem na portinha aqui da vulva. Mas não, mostramos a elas que dentro do canal vaginal nós temos os bulbos, as perninhas, e isso tudo serve para nos ajudar no sentido do prazer. Depois de toda a orientação, é importante que deixemos claro o porquê de buscar esse acompanhamento, né? Não só pelas funções sexuais, da recuperação, de conseguir ter uma penetração com a sua parceria, mas também no sentido de saúde. Muitas adorariam, das nossas pacientes, utilizar um copinho coletor, um coletor menstrual, mas com uma vagina tão rígida, com tanta dor, elas tiram isso da cabeça e pensam que jamais seriam capazes de utilizar. Outras também têm dúvidas sobre vias de parto, sonham em partos normais, mas com vaginismo nem cogitam a ideia de um bebê passar por ali. E o nosso tratamento envolve tudo isso, essa orientação, essa educação sobre a fisioterapia pélvica, sobre pelvis, sobre o assoalho pélvico. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu estarei à disposição para esclarecer. Essa é só uma das disfunções que a fisioterapia trata e é encantadora. Na verdade, eu me apaixonei pela fisioterapia pélvica durante a graduação, porque tive duas pacientes muito marcantes. Uma paciente com incontinência urinária de urgência, muito nova, que urinava na roupa toda enquanto trabalhava, tadinha, ao escutar o som de água. E a outra paciente que tinha vaginismo e sofria muito no relacionamento. E após o tratamento, após o período que eu consegui atendê-la, ambas, tiveram um resultado muito bom. Mas a paciente do vaginismo relatou que tinha vontade de namorar muitas vezes ao dia, sendo que quando ela chegou, ela pensava 1000 vezes se não seria melhor nem existir mais do que tentar ter uma relação sexual. Então, é muito lindo o que nós, da fisioterapia, conseguimos fazer para ajudar esses pacientes. E esse era o meu objetivo, de transmitir um pouquinho aí para vocês. Espero que tenham aproveitado.
e estou à disposição. Muito sucesso a cada um de vocês. Um beijo!